Cadastro positivo beneficia bons pagadores. Na prática, funciona assim. Quanto mais se paga as contas em dia e quanto menor o comprometimento da renda, com empréstimos, por exemplo, maior a pontuação no cadastro. Banco deve pagar horas extras a funcionária obrigada a fazer cursos pela internet. Eram pelo menos 4 cursos por mês, com duração de 12 horas cada. Segundo a bancária, os treinamentos eram feitos fora do horário de trabalho, não eram opcionais e serviam como critério de promoção na carreira. Redes de apoio ajudam no combate à violência contra a mulher. Muitas mulheres estão tendo ali uma primeira oportunidade de contar o que aconteceu com elas, porque muitas delas nunca tiveram coragem. E o trabalho da Justiça de Alagoas para reduzir os impactos ao meio ambiente. Todos os processos são digitalizados e a parte tem acesso no seu computador, né, o advogado e acesso. Então não se fornece mais cópias de documentos nenhum. Olá, boa noite. A partir de hoje, empresas e bancos podem consultar o cadastro positivo para saber se o cliente está em dia com as contas dele. A ideia é possibilitar a redução de juros para o bom pagador. A partir de hoje, todo o histórico de pagamentos de contas como água, luz, telefone, internet, cartão de crédito, empréstimos e financiamentos vai para um banco de dados. É o chamado cadastro positivo. A ideia é que bancos e financeiras tenham maior embasamento para identificar os bons pagadores que buscam crédito. Antes você tinha um banco de dados de cadastro positivo com apenas em torno de 10 milhões de pessoas. Hoje teremos 130 milhões de brasileiros com CPF ativo economicamente. Todos teremos um score, uma pontuação de crédito, e essa pontuação de crédito é o único dado que estará disponível ao mercado. Na prática, funciona assim. Quanto mais se paga as contas em dia e quanto menor o comprometimento da renda, com empréstimos, por exemplo, maior a pontuação no cadastro. E com mais pontos positivos, o consumidor é premiado com juros mais baixos e prazos mais longos em financiamentos. E os juros caem porque, com esse sistema, o risco de calote é menor. Tem que ser analisado caso a caso, entendeu? Eu acho que uma pessoa que tem uma situação, uma coisa pontual, que a faz não conseguir honrar com algum compromisso, isso não quer necessariamente dizer que ela seja má pagadora. A nova lei foi sancionada em abril pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e começa a valer hoje. Antes da regra, só entrava para o cadastro positivo quem fazia a solicitação nos órgãos de proteção ao consumidor. Agora, os dados são inseridos automaticamente e não necessita de autorização prévia. Mas não é obrigatório. Se por acaso a pessoa não desejar que o nome dela seja ali incluído nesse cadastro, ela solicita a exclusão. E isso também, de forma alguma, deve ser negado a ela. A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na sede e nos centros de treinamentos dos jogadores profissionais e das categorias de base do Cruzeiro, em Minas Gerais. O alvo da operação é Wagner Sá, presidente do clube, e Itair Machado, vice-presidente. A investigação apura supostas operações de lavagem de dinheiro. O Banco Bradesco vai ter de pagar horas extras a uma bancária que era obrigada a fazer cursos pela internet. A decisão é da 6ª turma do TST. Eram pelo menos 4 cursos por mês, com duração de 12 horas cada. Segundo a bancária, os treinamentos eram feitos fora do horário de trabalho, não eram opcionais e serviam como critério de promoção na carreira. A empregada alegou que havia metas mensais de cursos realizados pela internet. Na reclamação trabalhista, ela disse que o gerente-geral da agência em Caldas Novas, no estado de Goiás, exigia e acompanhava a participação dos empregados. Havia até mesmo um mural para indicar quem tinha feito os cursos de interesse do banco. Ao contrário do juízo de primeiro grau, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiás, entendeu que o fato de um empregador incentivar a participação e até utilizar os cursos como critério para a promoção não pressupõe obrigatoriedade. Por isso, o TRT reformou a sentença e negou o pagamento das horas extras. A bancária recorreu da decisão e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso na 6ª turma, ministro Augusto César, destacou que o incentivo
incentivo do banco e a promoção na carreira com base nos cursos demonstram obrigatoriedade, ainda que implícita. O relator apontou violação do artigo 4º da Consolidação das Leis do Trabalho, que considera como serviço efetivo o período em que o empregado está à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. Por unanimidade, o Bradesco foi condenado ao pagamento de horas extras referentes ao período em que a empregada participou dos cursos pela internet. Desde o rompimento da barragem de Brumadinho, a Polícia Civil de Minas Gerais investiga 39 pessoas suspeitas de estelionato. Até o momento, 10 foram presas por fraude. De acordo com as investigações, elas tentaram se passar por moradores para receber a indenização de urgência paga pela empresa para os habitantes da cidade. A Câmara de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais do Ministério Público Federal emitiu uma nota técnica contra a proposta de emenda à Constituição que pretende regular a exploração de atividade agrícola em territórios indígenas. O Ministério Público considera a medida inconstitucional porque viola os direitos dos indígenas ao desconsiderar a cultura das atividades produtivas deles, além de demonstrar o desconhecimento da distinção entre as atividades produtivas indígenas e a produção agropecuária em geral. A proposta prevê a permissão para implantar a parceria agrícola e pecuária entre a FUNAI e brasileiros que explorem essas atividades conforme o interesse nacional, na forma compatível com a política agropecuária. Ainda de acordo com o MPF, qualquer política voltada aos povos indígenas, ainda que por meio de emenda, não pode adotar como objetivo integrar o índio à sociedade brasileira, obrigando ou induzindo eles a adotar padrões estipulados pela sociedade. Imagina só, estar longe de casa e descobrir que a sua mala simplesmente se perdeu pelo caminho. Esse é um dos pesadelos mais temidos por qualquer passageiro de avião. Numa situação como essa, você sabe quais são os seus direitos? No meio da viagem para a Europa, uma dor de cabeça para Maria do Socorro. Ela partiu num voo de Lisboa para Turim. Na chegada, quando foi para a esteira rolante, cadê a mala? É sempre um transtorno, não é? Não é uma coisa agradável você aguardar sua mala de todos saindo e a nossa não. Assim que der falta da bagagem, o passageiro deve procurar o balcão da companhia aérea e fazer a reclamação. Enquanto a bagagem não é encontrada, o passageiro tem direito a um ressarcimento por gastos emergenciais durante a viagem. Agora, se a mala não é encontrada em 7 dias, no caso de voos nacionais, e em 21 dias em voos internacionais, aí o consumidor tem direito a uma indenização. O problema é que essa indenização não tem valor fixo. O que se recomenda sempre é que o consumidor e o fornecedor, no caso a empresa aérea, conversem e consigam chegar a um acordo. Nas situações em que isso não é possível, acaba acarretando aí uma ação judicial. E aí a comprovação que o consumidor conseguir em relação aos bens que estavam naquela bagagem serão todas mensuradas. No Maranhão, o Tribunal de Justiça condenou uma companhia a pagar R$ 7.500 a um passageiro. A bagagem despachada sumiu no voo do Brasil para a Argentina. A empresa aérea queria indenizar o consumidor em pouco mais de R$ 600. Agora, se a bagagem for de mão, o entendimento dos juízes é que a perda é responsabilidade do passageiro. Segundo a resolução número 400 da ANAC, o passageiro pode fazer uma declaração especial do valor transportado caso a quantia passe de 1.131 DS, que significa direitos especiais de saque. Hoje, esse número corresponde a R$ 5.949. Nas situações práticas que realmente a bagagem do consumidor não seja recuperada, é importante que, antes disso, se ele está transportando valores superior, declare isso, porque dessa forma a empresa poderá ali até estipular algum tipo de seguro para transportar aqueles valores superiores. Hoje, quando viaja, Maria do Socorro toma um cuidado especial. Coloca uma etiqueta na mala com o e-mail e a cidade onde mora. Quem sabe ajuda a encontrar a bagagem. E a seguir, redes de apoio ajudam no combate à violência contra a mulher. Paula criou a página Colheres de Ouro na rede social Instagram. O nome é uma alusão às 5 chamadas feitas à polícia pelos vizinhos dela.
Brasil é o 5º país do mundo em que se matam mais mulheres, de acordo com o mapa da violência. O endurecimento das leis, como a criação do tipo penal feminicídio, foi um grande passo. As redes de apoio também têm ajudado. Ângela Diniz, Eloá Pimentel, Mércia Nakashima, Tatiane Spitzner, entre tantas outras. Mulheres de diferentes tempos e condições sociais, vítimas do mesmo tipo de crime cometido pelos companheiros ou maridos. Foi por causa desse tipo de situação que, em 1980, 3 jornalistas mineiras resolveram ir às ruas, junto com outras pessoas, para lutarem pelo direito de viver e viver sem violência. Nascia o movimento Quem Ama Não Mata. Fizeram protesto nas escadarias da igreja de São José. E aquelas imagens correram o país inteiro e tiveram repercussão internacional, porque havia uma verdadeira crise de assassinatos de mulheres. Pouco mais de uma década, em 1992, a morte da atriz Daniela Pérez, assassinada por seu par na novela, seria mais um capítulo desolador dessa história de violência contra as mulheres. A mãe da atriz, a novelista Glória Pérez, encabeçou um movimento popular, recolhendo mais de 1 milhão de assinaturas para pedir a inclusão do homicídio na Lei dos Crimes Hediondos. Em 2006, foi criada a Lei Maria da Penha, que trouxe mecanismos de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Quem dá nome à lei é uma farmacêutica que ficou paraplégica após sofrer a violência cometida pelo marido. A perpetuação da violência contra a mulher exigiu mais mudanças legais. 9 anos depois da criação da Lei Maria da Penha, em 2015, o Brasil incluiu no Código Penal brasileiro a tipificação do crime de assassinato de mulheres. O ato passou a ser tratado juridicamente como feminicídio. Feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio. O artigo 121 traz matar alguém. Para se tornar um feminicídio, tem que ter determinadas características nesta vítima de homicídio ou de tentativa de homicídio. Se ela for mulher, se o homicídio tiver como vítima uma mulher, já caracteriza por si só um feminicídio. Apesar do endurecimento das leis e da luta constante para que mais vítimas tenham acesso aos meios de proteção, os dados da violência contra as mulheres no Brasil continuam alarmantes. 5 espancamentos acontecem a cada 2 minutos. Um estupro acontece a cada 11 minutos. 503 agressões acontecem a cada hora. Uma mulher é assassinada a cada 2 horas. A Paula criou a página Colheres de Ouro na rede social Instagram. O nome é uma alusão às 5 chamadas feitas à polícia pelos vizinhos dela. 5 colheres de ouro que se meteram em briga de marido e mulher para tentar salvar uma vida. Ela está superando o trauma e a força transmitida a outras mulheres tem propiciado certo conforto. Muitas mulheres estão tendo ali uma primeira oportunidade de contar o que aconteceu com elas, porque muitas delas nunca tiveram coragem. Então aquilo ali talvez seja um ambiente assim, de força, que elas consigam ler algumas coisas e até mesmo as que não passam por isso, elas consigam entender que elas possam estar num relacionamento abusivo. Em qualquer situação de violência, não se cale. Denuncie. Ligue 180. Um vídeo de um gato sendo queimado no interior de Goiás, publicado nas redes sociais, choca pela crueldade. Os acusados vão responder por maus tratos. As cenas são fortes. O gato em chamas corre, desesperado. Ainda é possível ouvir os autores rindo da situação. O caso aconteceu em Águas Lindas de Goiás, cidade a 50 quilômetros de Brasília. O grupo, depois de atear fogo no gato, ainda matou o animal a pauladas. Toda a ação foi filmada e publicada nas redes sociais. A Polícia Militar de Goiás prendeu um maior de idade que assumiu ter filmado a cena. Outros 2 adolescentes também foram apreendidos e acusados de participar do crime. Um deles disse que matou o gato a pauladas para acabar com o sofrimento do bicho. Todos eles já foram ouvidos e liberados. Agora, eles vão responder por maus tratos.
A Lei de Crimes Ambientais de 1998 prevê prisão de 3 a 1 ano mais multa para quem praticar atos de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. A pena aumenta de 1/6 a 1/3 se o animal morrer. Maltratar animal no Brasil não dá cadeia efetivamente, né? O que acontece é que os autores são conduzidos para a delegacia, é lavrado um TC, que é um termo circunstanciado, eles irão responder em liberdade até que haja a primeira audiência judicial. E mesmo após a audiência, dependendo das circunstâncias, é feita uma transação penal, onde a pena privativa de liberdade é substituída pela pena restritiva de direito. Então ele vai pagar uma cesta básica ou prestar serviço comunitário. As imagens circularam rapidamente pela internet e causaram revolta. É um absurdo, né? Como uma pessoa tem coragem de maltratar um animal, né? A gente tem que respeitar, né, os animais. Acho que a pessoa, se não quer cuidar, não pega, né, para criar, né? Melhor do que não ficar maltratando os animais. Deveria ter punições mais severas para isso e cumprir as que já existem. A sociedade não aceita mais esse tipo de prática. O que antigamente era normal, nós tínhamos aquela cultura de que o cachorro é meu, eu faço o que eu quero. Hoje em dia a população já vem denunciando, já não vem mais aceitando esse tipo de postura. E a gente pede sempre para que em qualquer local que você tenha conhecimento de maus tratos, procure a autoridade policial mais próxima e faça a denúncia. A denúncia é o nosso melhor caminho. E a seguir, Justiça de Alagoas reduz impactos ao meio ambiente. É neste local que chegam todos os dias materiais recicláveis trazidos por servidores. Às terças-feiras, todo o material coletado é recolhido pela Cooperativa de Recicladores de Lixo Urbano de Maceió. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso criou o selo Bom Pagador de Precatórios. O Poder Judiciário de Mato Grosso é o segundo em todo o país a adotar o selo Bom Pagador para os entes públicos como prefeituras, secretarias de estados e autarquias que mantêm em dia o pagamento dos precatórios, que são dívidas contraídas por entes públicos. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte já há muito tempo faz isso e nós estamos exatamente buscando essa boa ideia e procurando implementar aqui também. Nada mais justo do que o Poder Judiciário reconhecer o trabalho daqueles municípios ou do próprio Estado que está cumprindo com o seu dever, pagando a sua conta em dia. Os selos Diamante e Ouro serão atribuídos anualmente pelo Tribunal de Justiça em solenidade a ser realizada pelo Poder Judiciário no mês de maio de cada ano. Uma iniciativa que agradou aos procuradores jurídicos de municípios e do Estado. Quando você vai pleitear algum financiamento externo, alguma assinatura de algum convênio, são elementos que corroboram a regularidade do Estado. É uma forma de incentivar os municípios a cumprirem, a adimplirem as dívidas. O nosso objetivo é ter o selo Diamante. Para nós é com grande satisfação saber que o TJ ele se preocupa não só em cobrar, mas também de estar estabelecendo aí uma premiação para aquele que consegue, com toda dificuldade, pagar o seu parcelamento. Servidores do Tribunal de Justiça de Alagoas se engajam na luta para reduzir os impactos ao meio ambiente. Eles fazem economia de copos descartáveis e papel e também reciclam o lixo. No Tribunal de Justiça, várias ações são desenvolvidas visando a sustentabilidade e preservação do meio ambiente. A coleta seletiva é uma delas. É neste local que chegam todos os dias materiais recicláveis trazidos por servidores. Às terças-feiras, todo o material coletado é recolhido pela Cooperativa de Recicladores de Lixo Urbano de Maceió, a COP-LUM, e beneficia cerca de 20 famílias. A Denise estava de mudança em casa e aproveitou para trazer quase 100 quilos de material reciclável. A quantidade foi tão grande que rendeu a ela o primeiro lugar no programa TJ Eco Consciente e Solidário, que premia mensalmente servidores e magistrados que se destacaram na coleta seletiva. Foi uma experiência boa e que agora eu quero participar sempre, não com o intuito de ganhar prêmio,
mas assim, no intuito de desapego mesmo e até de uma forma de proteção do meio ambiente. Anualmente, servidores também são premiados pela colaboração com a economia de energia elétrica, resmas de papel, além do número de impressões. Para se ter uma ideia, nos últimos 2 anos, a 29ª Vara Cível de Maceió conseguiu reduzir o consumo de energia elétrica em 46,6%. Já o 10º Juizado da capital se destacou pela redução de 90,98% no número de impressões. A 20ª Vara Cível foi a que mais reduziu o consumo de resmas de papel, alcançando o índice de 89,67%. Todos os processos são digitalizados e a parte tem acesso no seu computador, né, o advogado e acesso. Então não se fornece mais cópias de documentos nenhum, nem para as partes, nem para advogados. Outro motivo também, a atitude que diminuiu muito o consumo, foi a utilização do papel, quando necessário, em 2 faces. A mais nova iniciativa do TJ é com relação à regulamentação do uso de copos descartáveis no Poder Judiciário Estadual. De acordo com o ato normativo assinado pelo presidente Tuti Mezairan, está suspensa a disponibilização de copos plásticos descartáveis na sede do TJ e nas demais unidades judiciárias da capital e do interior. A participação dos servidores vem aumentando a cada ano. Para se ter uma ideia, desde 2016 já foram coletadas cerca de 27 toneladas de materiais recicláveis. A expectativa é que a gente dobre isso e depois a gente vai passar para fora de Arapiraca. Agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Viviane Novaes, que tem as novidades para a gente. Oi, Viviane, boa noite. Oi, William, boa noite a todos. Pela primeira vez, a Justiça de Minas Gerais condenou a Vale a reparar os danos causados pelo rompimento da barragem de Brumadinho. A sentença não fixa o valor que a mineradora deve pagar, porque os cálculos ainda estão sendo feitos. Esse levantamento leva em conta as mortes, os danos ao meio ambiente e à economia da região. A tragédia de janeiro deste ano deixou 248 mortos e 23 desaparecidos. 11 bilhões de reais da Vale continuam bloqueados. Ela determinou aí que esse valor seja substituído. Bem, e a força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro determinou a prisão temporária dos empresários Mário Liebman e do filho Rafael Liebman, apontados como operadores de Dario Messer, conhecido como o doleiro dos doleiros. Segundo a força-tarefa, Messer controlava um banco clandestino de dólar e, junto com seus operadores, lavava dinheiro dos esquemas de corrupção do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Mário e Rafael são donos das empresas Rally e Palazzo dos Artistas Empreendimentos Imobiliários, que movimentaram quase 32 milhões de reais entre 2011 e 2016. E o Ministério Público do Maranhão recomendou à Prefeitura de Imperatriz o veto ao projeto de lei que autoriza o taxilotação na cidade. O projeto já foi aprovado pela Câmara Municipal. Segundo o MP, o taxilotação faz uma concorrência desleal com o transporte coletivo regular, oferecendo preço mais barato. E a legislação sobre trânsito e transporte, segundo o Ministério Público, são de competência exclusiva da União, como prevê a Constituição. Bem, e o giro fica por aqui. Todas as reportagens do Jornal da Justiça estão no YouTube. Acesse TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. William. Obrigado, Viviane. E o Jornal da Justiça, segunda edição, também fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.